Meus queridos amigos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Eu sou o professor José Torres e aqui nós postamos alguns comentários relacionados às lições da CPAD relacionado com a escola dominical. Hoje nós vamos comentar a terceira lição que estão estudando os jovens relacionado ao Evangelho de João sobre a pessoa bendita de Jesus. Na primeira aula que nós aqui postamos, você que perdeu alguma, aqui no nosso canal você pode assistir os demais resumos. Nós falamos que o Evangelho de João ele foi escrito com o propósito de revelar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, que veio resgatar a humanidade perdida. Nós falamos a respeito do Evangelho de João, apresenta 7 sinais, tem 7 sermões, 7 declarações, tudo isso com o propósito de estar ali identificando Jesus como o Deus conosco, o Filho de Deus, o Verbo encarnado que se manifestou entre nós. E hoje nós vamos comentar João, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo 12, vai nos falar da transformação da água em vinho, em Caná da Galileia. João, ele revela aqui nessa lição que Jesus, além de ser um homem simples, um homem humilde, que esteve entre nós, ele não era simplesmente como um dos rabinos daquele tempo, ou mesmo, um revolucionário, um Messias libertador que estaria ali trazendo libertação política para o povo judeu da dominação dos romanos que governavam ali aquela região. Mas que Jesus é o amado Filho de Deus, aquele a quem os profetas haviam profetizado na antiga aliança a respeito do seu advento. No primeiro versículo, no versículo de número 1, nós vamos ver que Jesus fora convidado para estar em uma festa em Caná da Galileia, tanto ele como os seus discípulos. Caná da Galileia era uma aldeia, uma localidade, que o termo já fala, Caná da Galileia. Ficava na região da Galileia, que era um local desprezado, um local ali que foi duramente castigado no tempo antigo. Nós vamos ver que quando Salomão ele compra madeira de Tiro para a construção do templo, ele resolve pagar o rei com algumas terras, E ele oferece ao rei de Tiro algumas terras ali da Galileia, em pagamento à madeira que ele havia adquirido, comprado ali para a edificação ali do templo. Nós vamos ver que quando o rei de Tiro ele vem até Israel para ver essas terras que foram ali dadas em pagamento a esse material que ele havia vendido,
ele chama aquele local de Cabu. O que quer dizer isso? Terra improdutível, terra imprestável. Então era um local desprezado. Nós vamos ver que quando os assírios, eles, cerca do ano 723, eles se levantam aonde Samaria, a capital do Reino do Norte, ela é destruída, os judeus são levados cativo. Nós vamos ver que aquela região ela foi totalmente ali castigada, assolada pelos assírios, né, que se levantaram ali contra o reino do norte, no caso Israel. Nesse tempo, Israel tinha 2 tronos, 2 casas e estava dividido. Então, a primeira nação a ser levada para o cativeiro foi o reino do norte, né? Então, essa região foi duramente castigada. Mas o que me chama a atenção é que em Isaías 9 diz, olha só, a terra que foi angustiada. Então ela foi angustiada nesse tempo ali dos assírios, né? Ela não será entenebrecida, né? Nos primeiros tempos da terra de Zebulon, da terra de Naftali, mas nos últimos ela será enobrecida, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então, essa região ela era desprezada, foi castigada, mas Jesus fora convidado. E Jesus nunca despreza ninguém. Jesus, ele é misericordioso, ele é amoroso, e quem convida Jesus para entrar na sua vida, entrar na sua casa, entrar junto na sua caminhada, Jesus nunca irá te desprezar. Embora aquele local foi desprezado pelos homens, mas agora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores veio a essa terra de uma maneira humilde, de uma maneira simples, e quando houve o convite para que ele estivesse naquela região, ele foi estar lá. Talvez você se sinta dessa maneira desprezado, né? Castigado, oprimido, mas eu quero dizer, Jesus te ama, e se você convidá-lo para estar junto a ti, certamente ele irá se manifestar na sua vida, dando a você uma alegria eterna, uma alegria verdadeira. Nós vamos ver que nessa festa, versículo 3, algo vai acontecer. Vai acabar-se o vinho. E o vinho é símbolo da alegria. Então, quando se acaba o vinho, quando se acaba a alegria, o que nós devemos fazer? Embora esse relato, esse texto, ele é escrito para demonstrar a divindade, a deidade de Cristo, que ele é verdadeiramente homem, mas ele também é verdadeiramente Deus, e ele tem o poder transformador, principalmente para transformar o quê? O homem de um miserável pecador em um filho de Deus. Embora esse relato ele tenha esse propósito, nós podemos extrair desse texto algumas verdades, né, para os nossos dias. Há uma mensagem aqui, o nosso comentador ele comenta sobre isso aqui, é até uma boa reflexão, porque tem muitas pessoas que elas estão preocupadas apenas com a alegria das coisas terrenas, das coisas materiais. Ela corre atrás desses prazeres, atrás dessas coisas relacionadas, né, com momentos, né, de prazeres aonde Jesus não está presente nesse tipo de coisa. Então nós vamos ver que os prazeres deste mundo, né, os vinhos deste mundo, eles se acabam,
né? A única alegria verdadeira que permanece é a alegria que está em Cristo. Então, os prazeres deste mundo são passageiros, são momentâneos. Nós vamos ver que as adversidades, as tribulações, elas levam, que furtam que a alegria. Quando nós colocamos a alegria nas coisas, quando nós colocamos a alegria, né, no sistema, né? Enquanto Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele traz aquela recomendação, né? Alegrai-vos. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Então, em Deus sempre haverá motivo de alegria perpétua, porque nele está a fonte da verdadeira alegria. Neste mundo nós passamos, né? Por momentos bons, boas oportunidades, né? Prazeres em diversas áreas da nossa vida, porém, tudo isso é passageiro, é efêmero, né? Mas a alegria que está em Cristo, que é o bom vinho, essa é eterna. Essa nada pode sufocar, nada pode roubar essa alegria de Cristo quando ela é manifestada em nossas vidas. Então, nós precisamos ter essa percepção que tudo nessa vida passa. Mas se nós estivermos em plena comunhão com Cristo, né, nós iremos receber da alegria que vem do Espírito, porque a alegria no Senhor é a nossa força. Então, tem esse foco que nós podemos trazer para os nossos dias. Mas nós vamos ver que algo vai acontecer ali. O vinho se acaba. Então, Maria, quando ela foi alvo da bênção de Deus, de receber a manifestação do Espírito, e o Verbo se encarnar nela, Cristo encarnou ali e veio a nascer, e foi revelada para ela que aquele que nasceria ali, ele era o Filho de Deus, e ela, sabendo dessa verdade, ela orienta ali os servos que ali estavam, né, a estarem atentos à pessoa de Jesus, porque Jesus poderia mudar aquela situação, mudar aquele quadro. E certamente nós vamos ver que quando aqueles moços, eles observam a Cristo e eles obedecem aquilo que Cristo determina que eles fizessem, nós vamos ver que o milagre, ele acontece. A situação, ela é mudada. E quando nós falamos em milagre, o nosso comentador aqui, ele traz 3 termos, né, no grego, que vai trazer uma diferenciação dessas palavras, né? A palavra para milagre usada aqui, milagre no original, nós temos 3 variações para ela. Nós temos a palavra dunamis, que significa uma ação poderosa, realizada. E também temos a palavra teros, que significa uma maravilha, algo extraordinário. Só que o comentador, embora tenha essas 2 palavras, ele não vai usar essas 2 palavras no texto de João. A palavra que ele usa no texto de João é semeion, semeion, um sinal, uma marca que prova, que indica algo diferente. Então, quando João ele emprega que Jesus ele fez um milagre, então ele não está usando a palavra dunamis, uma ação poderosa, e nem teros, uma maravilha, mas ele está usando essa palavra, né, semeion, que significa que Jesus ele está fazendo isso, embora ele acaba fazendo isso para abençoar aquele casamento ali, para que não venha a ter uma catástrofe, para que não venha ali iniciar mal, mas o propósito, a identificação desse registro é demonstrar que Jesus não é um homem qualquer.
Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo encarnado, ele é o Deus poderoso que se tornou homem e viveu entre nós. Então, uma pessoa, né, divina, né, que esteve aqui entre nós para realizar uma salvação, uma redenção para toda a humanidade. Então, Jesus, ele é poderoso para operar o dunamis, uma ação de poder na sua vida, e ele também pode operar o teros, que é algo extraordinário, porque ele é Deus. Mas nesse evento ele opera um sinal para demonstrar que nele está todo o poder, que ele controla todas as coisas. E uma das coisas que ele pode fazer é trazer regeneração para o homem, transformando um miserável pecador em um filho de Deus, alguém que passa a ser herdeiro de uma herança que está reservada, guardada no céu, para todos aqueles que obedecem a sua palavra, que crê no seu nome, que invoca a sua pessoa. Então, Jesus Cristo, ele é verdadeiramente o Filho do homem, mas ele é verdadeiramente o Filho de Deus, que veio nos resgatar, nos salvar. Então, até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo, nós estaremos aqui fazendo um resumo para que nós sejamos edificados através da sua bendita e preciosa palavra. Fique na paz do Senhor.